Olá, meus queridos, como é bom estarmos nesse segundo domingo da Quaresma juntos, refletindo, meditando, aprofundando o Santo Evangelho que a liturgia nos propõe para esta segunda semana de Quaresma. O Evangelho de hoje é extraído de Lucas, capítulo 9, 28 a 36. Contamos com a ajuda do Frei Alberto Maggi, biblista italiano, e a grande temática do Evangelho de hoje é: qual é o seu Messias? Parece que cada pessoa tem a tentação de criar o seu Messias, o seu Salvador. Chegamos ao segundo domingo da Quaresma com Jesus. Estamos caminhando rumo a Jerusalém, a cidade onde ele sofrerá muito, morrerá e ressuscitará. Estamos, pois, caminhando em direção à Páscoa. No domingo passado, celebramos Jesus que, uma vez assumida a missão de Salvador da humanidade, foi colocado à prova, não somente por 40 dias, mas em toda a sua vida nesta terra. Contudo, obediente à vontade do Pai, expressa nas Escrituras Sagradas, Jesus venceu toda a tentação e sedução diabólica, como nós vimos no domingo anterior. Um pouco antes da cena que nos é proposta para esse segundo domingo da Quaresma, Jesus havia feito o primeiro anúncio de sua paixão, morte e ressurreição, em Lucas capítulo 9, versículo 22. Em seguida, esclareceu quais eram as condições para ser seu discípulo, onde se destacou a necessidade de dar a vida pelo projeto do Reino de Deus. Lucas, novamente, capítulo 9, de 23 a 27. É claro que isso causa ressentimentos, causa decepção naqueles que buscam seguir Jesus. Então vamos agora começar o nosso mergulho, a nossa meditação sobre o texto do Evangelho deste segundo domingo da Quaresma, ano litúrgico C. Comecemos pelo versículo 28 do capítulo 9. Você vai ver aí na sua tela, que diz o seguinte: uns 8 dias depois dessas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a uma montanha para orar. Eis aqui a nossa passagem deste domingo. É o capítulo 9 do evangelista Lucas, do versículo 28 ao 36. Nos evangelhos, sempre são importantes as indicações de local e tempo. De fato, o evangelista escreve uns 8 dias depois dessas palavras, ou seja, depois que Jesus anunciou a sua morte. Por que o número 8? Ora, é típico dos evangelistas nunca mencionar a morte de Jesus sem também dar uma indicação de sua ressurreição. O 8º dia é, portanto, o dia da ressurreição de Jesus. Então Jesus agora mostra quais são os efeitos para a pessoa que passa pela morte. E esses efeitos não são de destruição, de aniquilação, mas de empoderamento. Jesus levou Pedro consigo. Este discípulo é apresentado com o único apelido negativo, indicando sua teimosia. Pedro quer dizer teimoso, né? Cabeça dura. Ele levou também João e Tiago. Serão os discípulos mais difíceis que Jesus levará sempre consigo nos momentos importantes da sua vida. O evangelista escreve: e subiu à montanha, com um artigo definido, a montanha. Não é uma montanha qualquer, mas ela não está especificada, indicada, o seu nome pelo menos. O evangelista não quer indicar um lugar topográfico, mas teológico. A montanha é o lugar da esfera divina, da condição divina. Vamos continuar agora no versículo 29, capítulo 9, sempre de Lucas, que diz o seguinte: enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente. É típico de Lucas, dos momentos importantes de Jesus, apresentá-lo em oração. Esse versículo mostra os efeitos da morte anunciada anteriormente. A morte não mergulha a pessoa na escuridão, mas a envolve na luz. A morte, como dissemos, não destrói a pessoa, mas libera todas as suas energias de amor e vida. E agora vamos ao versículo 30 do capítulo 9 de Lucas, que nos diz o seguinte: e eis que 2 homens conversavam com ele, Moisés e Elias. Quando o evangelista usa a expressão "e eis que", ele indica algo inesperado, uma surpresa. Por que Moisés e Elias? Foram os personagens que no Antigo Testamento falaram com Deus. Mas, sobretudo,
Moisés foi o grande legislador e Elias foi o profeta que, com zelo e também com violência, fez cumprir a lei de Moisés em seu país. Prosseguindo o texto de Lucas, capítulo 9, leiamos agora o versículo 31 que nos diz: Apareceram em glória e conversavam sobre o êxodo que ele estava para consumar em Jerusalém. Aliás, aqui esta é uma característica típica do evangelista Lucas, usar esse termo êxodo para indicar a libertação que Jesus veio trazer. Em Jerusalém, a cidade santa, Jesus será assassinado pelos mais altos representantes de Deus, pelos representantes da instituição religiosa. Nunca nos esqueçamos desse detalhe. Prosseguindo a leitura do texto, capítulo 9 de Lucas, sempre, vamos ver agora a primeira parte do versículo 32 que diz: Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. E aqui o evangelista menciona algo incompreensível para nós. Pedro, de novo com o apelido negativo, e seus companheiros. Agora eles não são mais companheiros de Jesus. O evangelista diz que são companheiros de Pedro, então seguem a Pedro. Diante de tal revelação, o evangelista nos apresenta esses discípulos oprimidos pelo sono. Por quê? O sono significa incompreensão em relação ao que está acontecendo. Então eles não sabem o que está se passando ali naquele monte. Prosseguindo agora, capítulo 9, 32b a 33, nos diz o seguinte: Ao acordarem, viram a glória de Jesus e os dois homens com ele. E enquanto esses se afastavam de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele nem sabia o que dizia. Aqui novamente Pedro é chamado pelo seu apelido pejorativo, Pedro. É a 3ª vez. E o número 3, segundo a linguagem dos evangelistas, sempre indica o que é definitivo. Então Pedro insiste em sua teimosia. Quando Pedro dirige a palavra a Jesus, ele não o chama de mestre, como se vê aí escrito na Bíblia, aqui na tradução que estamos usando. Mas o termo que Lucas usa é chefe, em grego epistata, alguém a quem se submeter. Esta é a ideia que Pedro tem de Jesus, é alguém a quem se submeter. Por que essas tendas? Por que Pedro sugere construir essas tendas? Ora, das 3 festas muito importantes que pontuavam a vida religiosa de Israel, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das tendas, esta última era a mais importante. Tão importante que não precisou ser nomeada. Bastava dizer a festa e ficava claro que era a festa das tendas. Era a festa que comemorava a libertação da escravidão do Egito. E durante uma semana, ainda hoje é assim em Israel, vive-se debaixo de galhos ou de tendas mesmo, para significar esse período em que o povo se libertou da escravidão egípcia. Bem, a tradição dizia que o Messias chegaria durante a festa das tendas. Em memória da antiga libertação, a nova libertação seria inaugurada. Assim, o esperado Messias, o da tradição, se manifestaria nesta festa, a festa das tendas. É por isso que Pedro pede para construir 3 tendas. Ele quer que o Messias se manifeste logo. Ele quer que Jesus se manifeste imediatamente como o Messias. Quando há 3 personagens, geralmente o mais importante é colocado no centro, no meio. Para Pedro, o mais importante não é Jesus. No centro, para Pedro, está Moisés, o legislador, o que trouxe a lei a Israel. Elias, ao lado de Jesus, é aquele que fez aplicar essa lei. Então, para Pedro, o mais importante é Moisés. Ele coloca Moisés no centro, ladeado por Jesus e Elias. No versículo 34 do capítulo 9, deste evangelho deste 2º domingo da Quaresma, lemos o seguinte: Enquanto ainda falava, desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo. Pedro ainda não havia concluído o seu discurso. Então desceu uma nuvem que os cobriu. A nuvem no Antigo Testamento é uma imagem da presença ativa de Deus. Onde a nuvem, Deus se faz presente.
Então Pedro e os demais discípulos fazem essa experiência de Deus. É estranha, no entanto, a reação de Pedro. Na primeira vez que Pedro se viu diante de Jesus, durante a pesca milagrosa, pediu a Jesus que se afastasse dele, porque ele era um pecador. Lembram-se em Lucas 5, de 8 a 9? E desta vez, fazendo novamente uma experiência íntima de Deus, tem medo dele. Por isso o evangelista nos faz entender o quanto uma tradição religiosa, uma ideologia religiosa, pode ser um obstáculo para a compreensão do verdadeiro Deus. É o caso de Pedro. A mentalidade que ele trazia consigo dificultava ele entender esse Messias que era Jesus. Esse novo Messias que era Jesus. Vamos prosseguir com a leitura do Santo Evangelho deste domingo, agora o versículo 35 do capítulo 9, que nos diz, e você nos acompanha aí. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Por filho, se entende não apenas aquele que nasceu do Pai, mas aquele que se assemelha a ele no comportamento. Então Deus diz que ele está todo em Jesus. O eleito, escutai-o, é um imperativo, isto é, ouçam-no. Depois desaparece Moisés, desaparece Elias e há somente Jesus para se escutar. É uma indicação muito preciosa que o evangelista dá à sua comunidade. Devemos ouvir a mensagem de Jesus. E o que está escrito nos textos de Moisés ou nos livros proféticos deve ser confrontado com o ensinamento de Jesus. Se estiver em harmonia, leva-se em conta. Senão, não será a norma de comportamento para a comunidade cristã. Finalmente, versículo 36 do capítulo 9, o último. Ao ressoar a voz, Jesus ficou só. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que haviam visto. Ora, esse silêncio dos discípulos é típico dos inimigos de Jesus. Por que eles não contam nada? Porque não estão de acordo. Continuam ruins. Querem um Jesus segundo a lei de Moisés e segundo o zelo violento de Elias. Não aceitam Jesus sem Moisés e sem Elias. Então eles discordam de Jesus e ficam em silêncio, ficam calados. Portanto, o caminho da comunidade de Jesus, de compreensão de sua realidade, ainda será longo. Bom, após este auxílio que o Frei Alberto Maggi nos deu na interpretação do Santo Evangelho, eu agora vou fazer as minhas ponderações pessoais. E começo com uma frase de um escritor norte-americano, que hoje já está com seus 89 anos, que é Tom Robbins. Ele diz: e se o Cristo e o Messias vierem e eles forem dois caras diferentes? É o que aconteceu com Jesus. Veio Jesus e acharam que ele não era o Messias porque ele era um cara diferente do Cristo que eles esperavam. Essa frase de Tom Morris é muito boa. Quantas coisas nos fazem perder o foco, extraviar do caminho, distrair-nos com o que não é importante? Por isso a Quaresma é um convite para adentrarmos no deserto com Jesus. Ele assim o fez no Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, penetrando no deserto da sua vivência, a fim de enfrentar as seduções atraentes que se apresentaram durante toda a sua vida entre nós. No deserto nos encontramos diante do essencial, diante da sobriedade, diante da carência. Por isso, não há com o que se distrair. Não há o que desperdiçar no deserto. Estou me referindo a isso a fim de chamar a atenção para a atitude de Pedro e seus companheiros no evangelho deste segundo domingo da Quaresma. O fato de possuir uma ideia bem cristalizada de Messias em sua mente faz com que Pedro tenha dificuldade em compreender, daí o sono da ignorância, e aceitar o Messias que é Jesus, chegando ao ponto de colocá-lo abaixo, quer dizer, na realidade ao lado de Moisés e Elias. Por isso, é bom nos perguntarmos sempre: como formamos a ideia que temos de Jesus Cristo? De onde retiramos aquilo que forma a nossa crença nele? Há um provérbio chinês muito sábio, bem apropriado para essa circunstância, que diz: nunca é tão fácil se perder
quando se julga conhecer o caminho. Repito, nunca é tão fácil se perder como quando se julga conhecer o caminho. Nessa cena da transfiguração, ficam claros alguns aspectos fundamentais de Jesus Cristo. O primeiro, Jesus está disposto a ir até as últimas consequências com o seu projeto de reino de Deus, incluindo a morte. Segundo aspecto fundamental que esse evangelho da transfiguração nos revela: está prometida a glorificação de Jesus mediante a sua ressurreição. Em terceiro, Deus está presente em todos esses acontecimentos da vida de Jesus. É o que significa a nuvem que envolve a todos nesta cena. Quarto ponto, Jesus é a expressão e a palavra mais evidente de Deus para a humanidade. Em Jesus, Deus se dá por inteiro. Ele se identifica completamente em seu Filho. Nenhum outro profeta, nenhum outro personagem pode substituí-lo. Isso quer dizer algo muito simples e sério. Não há outro modo de conhecer e obedecer a Deus a não ser conhecendo e seguindo Jesus Cristo, seu Filho. E para conhecer o Filho, basta observar o seu estilo de vida. Seu projeto revela-se na maneira dele ser e atuar neste mundo. Agora, assim como Pedro e outros discípulos, podemos viver uma permanente contradição, como nos adverte José Maria Castilho, que diz assim: por um lado, vai a nossa fé, enquanto o seguimento de Jesus não focaliza nossas vidas no mesmo projeto de humanização que traçou a vida de Jesus para nós. Qual é a solução? Há uma só. Nós que nos consideramos cristãos e cristãs, necessitamos interiorizar a nossa religião a fim de reavivar a nossa fé. Isso quer dizer que não basta ouvir o Evangelho de maneira distraída, rotineira e desgastada, sem desejo algum de escutar. Não basta tampouco uma escuta inteligente e preocupada somente em entender as palavras do Evangelho. Necessitamos escutar Jesus vivo no mais íntimo de nosso ser. Precisamos escutar a boa nova de Deus, não a partir de fora, mas a partir de dentro. E agora eu lhe convido a fazer junto comigo essa oração de meditação após a reflexão que fizemos do Santo Evangelho. O texto vai aparecer aí para você também. Senhor Jesus Cristo, ícone da majestosa glória do Pai, luz da luz, face do amor, faze-nos subir à tua presença sobre o monte da oração e do diálogo com o Pai. Conquistados pelo teu fulgor, desejaríamos que tu nos tivesses sempre contigo, sobre o monte onde amor e glória se fundem. Mas o coração se perde com o pensamento do batismo de sangue, no qual devemos nos empenhar para participar de tua vida. Assusta-nos o sacrifício, o dom total de nós mesmos. O monte da oração é muito árduo para escalar sem ti. Único é o caminho que alcança a meta, passar através da altura do Calvário. Nossas forças não podem resistir. Gostaríamos de fugir, desviar nossos passos e nosso olhar para outro lugar. Mas tu, por um momento fugaz, dá-nos também, como aos 3 apóstolos Pedro, Tiago e João, o dom de ver além da vida cotidiana, para que até a cruz se transfigure e já não nos assuste. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que sintoniza-nos sempre aqui aos sábados e domingos pelo canal TV Canal 10 de Fernandópolis e também pelos vídeos que enviamos aos nossos conhecidos e amigos. Grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.